Olá a todos! Hoje vamos analisar várias princesas que, apesar de seu status real e riqueza, não conseguiram escapar do desgosto, da traição e até mesmo de uma morte prematura. De sonhos despedaçados ao exílio e uma tristeza inimaginável, suas vidas estavam longe de ser um conto de fadas. Então, junte-se a mim enquanto exploramos tudo isso e muito mais. Para nossa primeira história, vamos voltar à França do século XV. Catarina de Valois nasceu em 27 de outubro de 1401 no Hotel Saint-Paul, nos arredores de Paris. Seu pai era o rei Carlos VI da França e sua mãe era Isabel da Baviera. Catarina é conhecida como Catarina de Valois, pois a Casa de Valois era o nome da família real francesa na época. Eles eram uma nova linhagem. A linha direta da Casa de Capeto, que governava a França desde o século X, havia se extinguido em 1328, quando então a Casa de Valois ascendeu ao trono. O pai de Catarina foi o quarto dos reis Valois. Ele havia subido ao trono em 1380, quando ainda era apenas uma criança de 11 anos. No entanto, à medida que envelheceu, ele desenvolveu problemas psicológicos que causaram episódios psicóticos e outros sintomas de doença mental. Seu reinado duraria ao todo 42 anos, mergulhando a França em um longo período de fragilidade política. Foi nesse mundo de incertezas e turbulências que Catarina cresceu, enfrentando uma vida marcada pela instabilidade política e dificuldades pessoais. E embora suas lutas fossem em uma escala da realeza, o estresse e as circunstâncias esmagadoras são algo com que todos nós podemos nos identificar à nossa maneira. A vida de Catarina seria moldada por uma guerra que já durava mais de meio século na Europa Ocidental, quando ela nasceu, em 1400, a Guerra dos 100 Anos. Esse conflito começou em 1337 e se baseava no fato de que a coroa inglesa controlava extensos territórios no norte e oeste da França, desde o século XI, quando o último monarca capetíngio da França morreu em 1328. O rei Eduardo III da Inglaterra, na verdade, tinha um direito mais forte ao trono francês do que a Casa de Valois, de onde Catarina descendia. Eduardo era neto do rei Filipe IV, governante da França entre 1285 e 1314. Em 1337, ele decidiu tardiamente começar a reivindicar seu direito ao trono francês, desencadeando uma guerra que duraria até 1453, num total de 117 anos. A Guerra dos 100 Anos passou por diferentes fases. A Inglaterra fez grandes avanços contra os franceses nas décadas de 1340 e 1350, mas os perdeu nas décadas seguintes. Enquanto Catarina crescia, o povo francês enfrentava muitas dificuldades devido à guerra, mas ela ainda vivia uma vida de luxo, recebendo roupas finas, brinquedos e textos religiosos. Ela chegou a ser enviada a um convento para receber educação de qualidade. A situação dos franceses piorou quando o rei Henrique IV da Inglaterra renovou o esforço de guerra inglês. Ela atingiu seu auge sob seu filho e sucessor, Henrique V, que subiu ao trono inglês aos 26 anos de idade em 1413. 2 anos e meio depois, no dia de São Crispim, no final de 1415, Henrique conquistou uma vitória devastadora sobre os franceses na Batalha de Azincourt, e agora estava em uma posição forte o suficiente para tentar impor o domínio inglês sobre a França. Catarina seria a peça central nesses planos. No ano e meio após Azincourt, 2 dos irmãos de Catarina, Luís e João, morreram. Isso deixou apenas Carlos como herdeiro masculino sobrevivente de seu pai. Henrique V agora aproveitou a vantagem militar que havia conquistado em Azincourt e começaram as negociações de paz. Um casamento entre Henrique e Catarina já havia sido discutido em anos anteriores, e Henrique renovou essa proposta. Diziam que Catarina era muito atraente, e o rei inglês esperava que um filho desse casamento um dia sucedesse como rei da Inglaterra e da França. Enquanto isso, os franceses tinham pouca condição de resistir ao pedido. Assim, em maio de 1420,
o Tratado de Troyes foi acordado entre Inglaterra e França, e em 2 de junho de 1420, Catarina se casou com Henrique na Catedral de Troyes. O acordo estipulava que o primeiro filho do casamento de Catarina e Henrique sucederia o pai de Catarina como rei da França, e o único irmão sobrevivente de Catarina, Carlos, seria preterido na linha de sucessão. Catarina agora partiu para a Inglaterra com seu novo marido. Ela foi formalmente coroada como rainha consorte da Inglaterra em 23 de fevereiro de 1421. Então, quase exatamente 9 meses depois, ela deu à luz o filho que seu marido esperava que unisse Inglaterra e França sob uma única coroa. Eles o chamaram de Henrique em homenagem ao pai. Ele foi o único filho deles e se tornou rei da Inglaterra em menos de um ano. Quando Henrique nasceu, seu pai já estava em guerra com os franceses. Enquanto fazia campanha na França, ele morreu em 31 de agosto de 1422, com apenas 35 anos de idade, provavelmente de disenteria. Ainda com menos de 21 anos, Catarina já era viúva. Além disso, o costume inglês determinava que uma rainha viúva, a esposa de um rei falecido, nunca deveria se casar novamente. Isso servia para evitar que surgissem reivindicações legais ao trono vindas da família de seu segundo marido. Como rainha viúva, cujo filho se tornou o rei Henrique VI da Inglaterra antes de completar um ano de idade, esperava-se que Catarina desempenhasse um papel importante no que seria um governo de regência muito longo. Isso duraria até Henrique completar 14 anos, quando começaria a governar, em parte, sozinho. No entanto, a posição de Catarina era complicada. Como princesa francesa, muitos dos nobres ingleses desconfiavam dela, e ela rapidamente foi deixada de lado por seu cunhado, Humphrey, Duque de Gloucester, irmão de Henrique V. Humphrey foi nomeado Lorde Protetor da Inglaterra durante a menoridade de seu sobrinho. A posição de Catarina ficou ainda mais enfraquecida depois que seu pai, o velho rei Carlos VI da França, morreu em outubro de 1422, apenas algumas semanas após o falecimento de Henrique V. Embora o Tratado de Troyes de 1420 tivesse previsto que o filho de Catarina com Henrique sucederia ao trono francês, o único filho sobrevivente de Carlos, também chamado Carlos, reivindicou o trono assim que seu pai faleceu. Ao longo da década seguinte, em aliança com a famosa Joana d'Arc, ele conquistaria uma série de vitórias sobre os ingleses e afirmaria seu domínio sobre a França como rei Carlos VII. Assim, o casamento de Catarina com Henrique e a geração de um herdeiro homem não uniriam as coroas da Inglaterra e da França. E os franceses acabariam vencendo a Guerra dos 100 Anos em 1453, em grande parte porque Henrique VI, filho de Catarina, acabou sendo tão psicologicamente instável quanto o próprio pai dela havia sido. Em 1428, Catarina provocou uma enorme controvérsia. Embora não houvesse nenhuma lei proibindo isso, era costume que uma rainha viúva nunca se casasse novamente após a morte do marido. Catarina quebrou a tradição 6 anos após a morte de Henrique V, quando se casou com um nobre galês chamado Owen Tudor. Isso ocorreu apesar das ameaças do parlamento inglês de que tirariam as terras e a riqueza de Tudor se ele prosseguisse com o casamento. Catarina se casou com Owen mesmo assim, levando a disputas com seu cunhado e muitos nobres ingleses de alto escalão. No entanto, Henrique VI tinha apenas 6 anos na época, e por mais furiosos que estivessem, Catarina ainda era a mãe do rei. Como resultado, Owen Tudor foi protegido contra tentativas de tomar suas terras. O casamento de Catarina e Owen resultou em uma enxurrada de filhos na primeira metade da década de 1430. Eles tiveram ao menos 4 filhos, 3 meninos e uma menina, podendo ter havido mais uma ou 2 crianças, embora seja difícil afirmar, pois Owen aparentemente teve um filho ilegítimo nesse período. 2 dos filhos, Edmundo e Gaspar, são extremamente importantes. Edmundo foi o pai de Henrique Tudor, que em 1485 reivindicaria o trono inglês e se tornaria rei. Henrique VII, fundando a dinastia Tudor,
enquanto Gaspar foi um grande defensor da causa de seu sobrinho no início da década de 1480. Então, Catarina foi avó de Henrique VII e bisavó do infame rei Henrique VIII. Catarina morreu antes que seu filho do casamento com Henrique realmente começasse a governar por conta própria e antes que qualquer um de seus outros filhos crescesse. Ela parece ter tido uma doença subjacente por vários anos e uma de suas gravidezes agravou a situação, levando à sua morte em 3 de janeiro de 1437, aos 35 anos de idade. A morte de Catarina iniciou uma bizarra saga de 440 anos envolvendo seus restos mortais. Os nobres ingleses rapidamente processaram Owen Tudor por se casar com a rainha viúva e o detiveram. Eles também decidiram que não era apropriado que uma mulher que havia desonrado seu marido real, da maneira que Catarina fez, fosse sepultada ao lado dele. Assim, os restos mortais de Catarina foram enterrados na capela de Nossa Senhora em Westminster em 1437, e não ao lado de seu marido na cripta real da Abadia de Westminster. Curiosamente, uma efígie de madeira de Catarina foi esculpida e colocada ao lado de Henrique V na Abadia de Westminster. As coisas tomariam um rumo ainda mais estranho meio século depois. Os restos mortais de Catarina permaneceram intocados na capela de Nossa Senhora por décadas. As coisas só mudaram quando seu neto, fruto de seu segundo casamento com Owen Tudor, subiu ao trono inglês como rei Henrique VII em 1485. Grande parte do reinado de Henrique foi dedicada a criar a ideia de que as casas de Lancaster, York e Tudor estavam reconciliadas sob seu governo. Após as Guerras das Rosas, que ocorreram por toda a Inglaterra nas décadas seguintes à morte de Catarina, em grande parte devido a uma crise causada pelo filho de Catarina. Bem, na década de 1450, Henrique VI teve um colapso psicológico. Como parte desses esforços, Henrique VII desenvolveu planos para demolir a capela de Nossa Senhora, onde estavam os restos mortais de sua avó, e construir uma nova e mais grandiosa capela para abrigar os restos mortais de vários monarcas recentes, incluindo Henrique VI. Isso necessariamente envolveu a perturbação do túmulo de Catarina, que foi aberto durante as obras de construção. Henrique não concluiu seu projeto na capela de Nossa Senhora. O caixão e os restos mortais de Catarina foram apenas transferidos para a abadia de Westminster, onde Henrique V estava sepultado. Visitantes que estiveram lá no início do século XVI teriam visto um caixão danificado simplesmente largado no chão. Surpreendentemente, ninguém pensou em removê-lo ou sepultá-lo de uma forma adequada. Em vez disso, o caixão foi simplesmente deixado lá. A única coisa é que ele ficou lá por aproximadamente 280 anos. Com o tempo, o caixão de Catarina virou um tema de interesse. Uma parte dele havia se quebrado, revelando os restos mortais dentro, e algumas pessoas vieram olhar. Mas não parece ter ocorrido a ninguém em posição de fazer algo a respeito que deveriam remediar a situação. A sensação de atração turística macabra aumenta quando consideramos que Samuel Pepys, o administrador da Marinha Real, que manteve um diário famoso durante a década de 1660, visitou o túmulo pessoalmente e escreveu o seguinte sobre os restos mortais de Catarina. Na terça-feira de carnaval de 1669, fui à abadia e por gentileza vi o corpo da rainha Catarina de Valois e segurei a parte superior do corpo em minhas mãos. E eu beijei sua boca, refletindo sobre isso, eu beijei uma rainha, e neste meu aniversário de 36 anos, eu beijei uma rainha. No século XVIII, os restos mortais de Catarina ficaram expostos na abadia de Westminster, em um caixão aberto e danificado por tanto tempo que até alguns garotos da escola local chegaram a mexer neles. Finalmente, em 1778, o deão de Westminster, John Thomas, ordenou a remoção do caixão e do corpo de Catarina, ou do pouco que restava deles. Para a cripta da família Percy, uma das mais antigas e respeitadas linhagens aristocráticas da Inglaterra. Nesse momento, eles estavam expostos na abadia de Westminster há quase 300 anos. A jornada ainda não havia terminado.
Um século depois, durante o reinado da Rainha Vitória, foi tomada a decisão de que Catarina finalmente deveria ser enterrada onde deveria ter sido colocada 440 anos antes, ao lado de seu falecido marido, o rei. Em 1877, seus restos mortais, alguns ossos e outros fragmentos de cinzas e poeira, foram retirados do cripta dos Percy e colocados sob a laje de pedra no túmulo do rei Henrique V. Assim, 440 anos após sua morte e quase 400 anos depois que seu neto mandou abrir seu túmulo na capela de Nossa Senhora, Catarina finalmente foi sepultada. A efígie de madeira que havia sido colocada ao lado de Henrique V em 1437 agora está exposta na galeria da Abadia de Westminster. Agora retornamos à Noruega do século XIII para conhecer uma história brilhantemente narrada pelos History Profiles. Apesar de não haver um registro claro de seu nascimento, acredita-se que Cristina da Noruega tenha nascido no ano de 1234 na cidade portuária norueguesa de Bergen, que era a capital do Reino da Noruega e um dos centros comerciais mais importantes da Europa durante a Alta Idade Média. O pai de Cristina era o rei Håkon IV Håkonsson da Noruega, que governava o reino escandinavo desde 1217, e sua mãe era a rainha consorte Margaret Skulesdatter. Cristina era a terceira dos 4 filhos de seus pais e também tinha 2 meio-irmãos por parte de pai. Na época em que Cristina nasceu, em meados da década de 1230, seu pai estava envolvido em uma guerra civil com um pretendente ao trono, Sigurd Ribbung. Isso dividiu a nobreza norueguesa e durou muitos anos, só chegando ao fim em 1240, quando Håkon se estabeleceu de forma incontestável como rei da Noruega. Diante de tudo isso, os primeiros anos de Cristina foram vividos em meio à guerra e à instabilidade dentro da família real. No entanto, depois disso, o reino medieval da Noruega atingiu o auge de seu poder sob o reinado de Håkon, que se estabeleceu como o governante preeminente do Mar do Norte, com o reino da Noruega se estendendo muito para o oeste, para exercer controle sobre regiões como as Hébridas e as Ilhas Órcades na Escócia, as Ilhas Faroé e a colônia nórdica da Islândia. Como resultado, Håkon foi cortejado por muitas das maiores potências da Europa como um possível aliado, chegando até a receber a oferta do título de Rei Supremo da Irlanda na década de 1250. Como veremos, a posição de força política e militar de Håkon moldaria a vida de Cristina de maneiras muito significativas. Como membro da família real norueguesa, Cristina teria crescido em Bergen em uma corte altamente desenvolvida. Aqui, muitos aspectos da sociedade nórdica tradicional foram mantidos, com as tradicionais casas comunais vikings ainda sendo construídas. Mas essas construções eram enormes no século XIII e eram servidas por um pequeno exército de oficiais e atendentes em uma das cortes reais mais poderosas da Europa naquela época. A Noruega também era rica nessa época graças ao comércio extensivo pelo Atlântico Norte e pelo Mar Báltico, e Cristina teria crescido de forma abastada para os padrões daquela época. Praticamente não existem registros administrativos ou correspondências que tenham sobrevivido até hoje para lançar luz sobre os acontecimentos da vida de Cristina, e isso levou ao surgimento de muitos contos e lendas. Mas nós temos várias sagas nórdicas que nos dão alguns detalhes sobre ela, embora estes sejam de fato limitados. Essas sagas nórdicas atingiriam seu auge no século XIII e geralmente eram escritas anonimamente por estudiosos islandeses que se ocupavam os assuntos do mundo nórdico. Assim, há trechos de informações relacionadas à vida de Cristina encontrados em várias delas. A principal saga que traz detalhes sobre Cristina é a Hakonar Saga, ou Saga de Hakon Hakonarsson, uma antiga saga épica nórdica escrita em meados da década de 1260, por um historiador islandês chamado Sturla Bordason. Bordason compôs a epopeia em 1264 ou 1265, enquanto residia na corte de Magnus Lagerbot, irmão de Cristina, e filho e sucessor do rei Håkon IV. A saga é, na prática, uma celebração do reinado de Håkon.
Consequentemente, ela contém detalhes extensos sobre a política da década de 1250 e é nossa principal fonte sobre o casamento de Cristina e o contexto diplomático que o cercou. Na década de 1250, quando Cristina entrou na adolescência, muitos dos reinos mais poderosos da Europa buscavam uma aliança com o rei Hákon da Noruega, cuja frota era a mais poderosa do Atlântico Norte naquela época. Um desses pretendentes era o rei Afonso X de Castela, também conhecido como Afonso, o Sábio. Ele era o governante de um dos vários reinos cristãos que surgiram na Península Ibérica como parte da Reconquista, uma série de campanhas dos estados cristãos para retomar o território dos mouros. Afonso controlava grande parte do norte, oeste e centro da Espanha, mas Castela havia feito poucos avanços sobre os mouros de Granada no sul por décadas, em parte porque o Emirado de Granada era constantemente reforçado pelos muçulmanos do norte da África. Para romper o impasse, Afonso decidiu liderar uma cruzada para a África a partir da Península Ibérica, mas, para realizar essa iniciativa, ele precisava de uma frota para transportar suas tropas ao norte da África. A frota de Hákon era uma candidata óbvia para essa tarefa. Na Noruega, Hákon também estava ansioso por uma aliança com Castela, porque isso garantiria o fornecimento de grãos e outros alimentos para seu reino vindos do Mediterrâneo. Assim, conta a lenda que no início da década de 1250, quando Cristina entrou na casa dos 20 anos, seu pai arranjou para que ela se casasse com o rei Afonso, mas havia um problema. O rei Afonso já era casado. Ele havia se casado com Violante de Aragão em 1249, mas, apesar de já terem se passado vários anos, ela não tinha tido filhos, e temia-se que fosse estéril. A essa altura, Afonso estava cansado e planejava anular o casamento. Cristina, ele esperava, não só lhe daria herdeiros, mas também era muito bonita. Ela tinha pele clara, longos cabelos dourados, olhos azuis e era alta. Isso seria um ótimo casamento para Cristina e uma aliança útil para Hákon. Assim que sua filha se casasse, ela se tornaria rainha de Castela, e havia até a possibilidade de ela conquistar o título de imperatriz, já que Afonso também era candidato a se tornar o imperador do Sacro Império. Assim, no início do verão de 1257, Cristina deixou sua terra natal com uma comitiva de aproximadamente 100 seguidores para zarpar rumo ao quente Mediterrâneo. A expedição atravessou para Yarmouth, na Inglaterra, antes de cruzar o Canal da Mancha, e então seguir por terra da Normandia até o sul da França, chegando à Catalunha. Finalmente, no inverno de 1257, eles atravessaram as terras do Reino de Aragão e finalmente entraram em Castela, chegando a Valladolid no início de janeiro de 1258. A saga de Hákon Hákonarson nos conta sobre a viagem. A princesa gostou da viagem, ainda mais à medida que avançavam para o sul. Quando chegaram à cidade de Girona, e quando o conde que governava lá soube da chegada da donzela, ele cavalgou 50 milhas para encontrá-la, trazendo consigo o bispo e 300 homens. Quando chegaram à cidade, o conde pegou o cavalo da princesa pelas rédeas e a escoltou até a cidade, e ele e o bispo caminharam ao lado dela durante todo o trajeto até seus aposentos. Assim, mostraram muita honra a ela em todos os lugares. No entanto, no final, sua longa viagem foi em vão. Assim que chegou a Castela, Cristina soube que o rei Afonso já não tinha mais intenção de se casar com ela. Sua esposa agora tinha dado à luz um herdeiro após anos de casamento infértil, e ele não iria repudiá-la. Uma história conta que Jaime I, o rei de Aragão, conhecido como Jaime o Conquistador, logo soube disso e enviou uma mensagem para Cristina pedindo sua mão em casamento. Ele conheceu a princesa no final de 1257, enquanto ela viajava para Castela, e ficou impressionado com sua beleza. Sua esposa, Violante da Hungria, havia falecido alguns anos antes e ele estava procurando uma nova esposa. No entanto, ele era um homem mais velho, com cerca de 50 anos, e o pai de Cristina não tinha interesse em formar uma aliança com o reino de Aragão. Então, eles educadamente recusaram seu pedido. Isso colocou o rei Afonso em uma situação difícil, pois ele não sabia o que fazer com a jovem e bela princesa.
Então decidiu que ela deveria escolher seu próprio marido entre seus 4 irmãos. O primeiro irmão era um homem atraente e talentoso, mas era casado, embora estivesse separado da esposa e não tivesse problemas em deixá-la. Cristina o rejeitou imediatamente, não querendo ter nada a ver com outro homem casado. O segundo irmão era considerado atraente, inteligente e um grande guerreiro, mas estava muito longe de Castela, então Cristina também rejeitou essa proposta. Finalmente, ela foi apresentada aos 2 irmãos mais novos e, no final, escolheu Filipe. No entanto, essa história colorida sobre Cristina estar prometida ao rei, apenas para ser rejeitada e ter que escolher entre seus irmãos, pode não ser verdadeira. Bem, em 1258, o rei Afonso e sua esposa já tinham 3 filhos, sendo o primeiro nascido em 1253, 4 anos, antes de Cristina partir para a Espanha. Algumas teorias sugerem que a princesa foi enganada, sendo informada de que se casaria com o rei Afonso. Claro, essa era a união que Racon originalmente buscava para sua filha, mas depois que a esposa de Afonso deu à luz após quase 5 anos de casamento, ele já não podia mais anular sua união como havia considerado anteriormente. Assim, o rei Afonso ofereceu seu irmão, o infante Filipe de Castela, em seu lugar, e após quase 2 anos de extensas missões diplomáticas entre os reinos para negociar os termos do casamento, Cristina partiu. De qualquer forma, Cristina se casou com seu novo marido em 31 de março de 1258, na igreja de Santa Maria la Maior, no local onde hoje fica a Catedral de Valladolid. Filipe era uma escolha incomum como marido. Nascido em 1231, ele foi criado por seu pai, o rei Fernando III, para se tornar uma figura importante dentro da Igreja espanhola. Mas, apesar de ter sido nomeado arcebispo de Sevilha no início da década de 1250, quando seu pai morreu em 1252, ele renunciou à vida religiosa. Assim, ele pôde se casar com Cristina anos depois. Enquanto a maioria do grupo de 100 pessoas que acompanhou Cristina da Noruega até a Espanha logo retornaria à Escandinávia, muitos desses eram companheiros próximos da princesa e outros oficiais que, no final, estavam destinados a viver com ela em Castela, como parte de sua criadagem. Assim, embora ela se encontrasse vivendo em uma terra estrangeira, ainda havia alguns rostos familiares. Os recém-casados receberam extensas propriedades e rendas do rei Afonso, especialmente na região de Sevilha, onde Filipe havia sido anteriormente o arcebispo. No entanto, Cristina não desfrutaria dessa riqueza e posição por muito tempo. Com o tempo, Cristina ficou cada vez mais desconfortável em Sevilha e provavelmente deprimida. Ela sentia falta de seu país e de seu povo, e não suportava o calor nem os membros da corte real. Disse que isso, assim como o fato de que ela não se tornaria mais rainha de Castela, causou-lhe uma tristeza incrível, e sua saúde começou a se deteriorar. Por fim, ela morreu em 1262 aos 28 anos de idade. Acredita-se que sua morte tenha ocorrido na cidade de Sevilha, mas, como acontece com muitos outros aspectos da vida de Cristina, os detalhes não são totalmente claros. Ela e Filipe não tiveram filhos, então não foi estabelecido nenhum ramo quase norueguês da família real castelhana. Uma lenda envolvendo Cristina afirma que o rei Afonso logo se apaixonou por ela e que eles começaram um relacionamento secreto. Por isso, ele a fez recusar o pedido de casamento do rei de Aragão, pois não suportava perdê-la. Disse que a rainha consorte logo descobriu esse caso proibido e ficou com ciúmes e furiosa com o amor do marido por outra mulher. Como resultado, ela ordenou o assassinato de Cristina e, em seguida, ela foi envenenada, embora isso seja apenas especulação. É mais provável que ela tenha morrido de doença, embora não possamos ter certeza. No final, Afonso X não pediu uma ajuda significativa ao seu aliado norueguês, Hakon IV. Mas ele acabou lançando várias pequenas missões, semelhantes a cruzadas para o que hoje é o Marrocos, e seu reinado viu Castela fazendo extensas conquistas no sul da Espanha, especialmente ao redor de Cádiz. Grande parte disso foi alcançada com os recursos financeiros que ele recebeu de Hakon como parte do dote de Cristina quando ela se casou com Filipe.
A lenda diz que, pouco antes de sua morte, Cristina pediu que uma igreja fosse construída em Castela para Santo Olavo, para que ela pudesse ser enterrada lá. Santo Olavo, ou Olaf II Haraldsson, foi rei da Noruega entre os anos de 1015 e 1028 e parente distante de Cristina. Após sua morte, ele foi canonizado devido ao seu trabalho em converter os noruegueses pagãos ao cristianismo. Com o tempo, Olaf se tornou o santo nacional da Noruega, mas o desejo de Cristina de que uma igreja em homenagem ao santo fosse construída em Castela não foi atendido. Em vez disso, ela foi sepultada em uma igreja na cidade de Covarrubias. Não se sabe se Filipe lamentou a morte de sua bela esposa, mas, de qualquer forma, ele se casou novamente rapidamente. Em 1952, alguns artesãos que faziam reparos na igreja de Covarrubias abriram o sarcófago ornamentado de Cristina. Quando foi aberto, os envolvidos encontraram, abre aspas, um esqueleto parcialmente mumificado com 1,72 metros de comprimento, o crânio pequeno e os dentes bem preservados, sem evidências de cáries. Tudo indica que o esqueleto pertence a uma mulher de alta estatura, jovem e forte. Tudo isso corresponderia à morte precoce de Cristina. Na época, as autoridades da igreja haviam perdido o registro de para quem o caixão havia sido colocado ali, mas um registro da igreja de 1757 logo revelou que era para Cristina. Também foi revelado, a partir de extensas investigações arqueológicas e históricas, que Cristina desejava que uma igreja em homenagem a Santo Olavo fosse erguida no local de seu sepultamento. Consequentemente, no início do século XXI, as autoridades de Covarrubias, em conjunto com os governos da Islândia e da Noruega, forneceram financiamento para a construção de uma pequena igreja na cidade para homenagear o santo norueguês. Cristina foi posteriormente reenterrada lá quando a igreja foi consagrada, em 2011. Assim, foi realizado o último desejo dessa princesa norueguesa em particular, que acabou se casando longe de casa no século XIII. Em seguida, vamos para a Inglaterra do século XVIII, onde o destino trágico de uma princesa mudou o curso da história. A princesa Charlotte Augusta de Gales nasceu em 7 de janeiro de 1796 na Carlton House, em Londres. Seu pai era George, príncipe de Gales, o herdeiro do trono da Grã-Bretanha. Apesar de ser o herdeiro do trono, George permaneceu solteiro até bem depois dos 30 anos e não havia gerado um herdeiro próprio. Isso se devia ao fato de ele estar envolvido em um relacionamento de longa data com Maria Fitzherbert, uma plebeia e católica, o que impedia George de poder se casar legalmente com ela caso quisesse um dia ser rei. Bem, havia leis em vigor que proibiam o cônjuge de um católico romano de suceder ao trono britânico. Portanto, George permaneceu solteiro, mas envolvido em um relacionamento com Fitzherbert durante grande parte do final da década de 1780 e dos anos 1790, foi apenas na primavera de 1795 que ele finalmente cedeu às exigências de seu pai para se casar e produzir um herdeiro. Assim, George deveria se casar com Carolina de Brunswick, uma princesa alemã que também era sua prima de primeiro grau. George e Carolina se detestavam desde o início do relacionamento. Mesmo assim, eles se casaram em 8 de abril de 1795. George mais tarde afirmaria que eles só se deitaram juntos como marido e mulher em 3 ocasiões e depois nunca mais. Isso foi nas primeiras semanas da união. Charlotte foi o fruto desse relacionamento sexual muito breve, e ela nasceu quase exatamente 9 meses após o dia do casamento dos pais. No dia seguinte ao nascimento dela, o príncipe Jorge começou a planejar separar sua filha recém-nascida da mãe. Foi o início de 20 anos de intrigas por parte de seu pai, que constantemente criariam dificuldades para Charlotte. Nessa época, ele e sua esposa Carolina já viviam separados, em casas diferentes, e menos de um ano após o casamento, o príncipe também havia retomado seu relacionamento com Maria Fitzherbert. Charlotte foi criada em sua própria casa, supervisionada pela condessa viúva de Elgin, que atuava como sua governanta.
Esse era um arranjo convencional para os filhos da realeza na Grã-Bretanha do século XVIII. Mas o que era incomum é que, em seus primeiros anos, Charlotte não visitava os pais juntos. Em vez disso, ela era enviada para visitá-los em casas diferentes em Londres e em outras partes da Inglaterra, embora George fizesse o possível para atrapalhar sua esposa separada nisso. No entanto, ele não tinha total liberdade, pois o avô de Charlotte, o rei, costumava bloquear os esforços do filho para limitar o contato entre Charlotte e Caroline. O príncipe Jorge foi forçado a ceder ao pai em muitas ocasiões, pois tinha um sério problema com jogos de azar e frequentemente precisava recorrer ao rei para conseguir dinheiro para pagar suas dívidas. Isso dava ao rei Jorge influência sobre seu filho, e ele usava isso para tentar proteger sua neta. Com o tempo, o pai de Charlotte começou a ignorar em grande parte sua filha, cuja aparência cada vez mais o lembrava de sua esposa Caroline, e a presença dela em Londres continuava a incomodá-lo. Como resultado, em 1804, o próprio rei ofereceu-se para assumir a guarda de Charlotte, mas Jorge bloqueou isso, temendo que Charlotte tivesse muito acesso à mãe se fosse feita pupila do rei e da rainha. Enquanto isso, Charlotte continuou sendo criada em Warwick House. Lá, sua educação foi confiada ao bispo de Exeter, João Fisher. Sob sua supervisão, uma variedade de tutores foi designada para instruir a princesa em escrita, história, religião, literatura, latim, desenho, música e dança. Sua governanta e vários tutores comentavam frequentemente em suas correspondências que a jovem princesa estava se tornando uma criança vivaz, que não tinha medo de expressar sua opinião. O relacionamento conturbado entre os pais de Carlota era especialmente difícil, pois fazia de Carlota a única herdeira legítima de seu pai, e o casal não teria mais filhos. Isso significava que ela era a segunda na linha de sucessão ao trono da Grã-Bretanha desde o nascimento, e isso era particularmente significativo, pois seu avô, o rei Jorge III, sofria de problemas psicológicos há muitos anos. O que foi chamado coloquialmente de loucura do rei Jorge III permanece apenas parcialmente compreendido até os dias de hoje. A partir de meados da década de 1780, ele começou a sofrer crises de mudanças severas de humor, frequentemente ficando maníaco por dias seguidos e depois caindo em estados de depressão. Às vezes, ele falava sem ânimo e tinha uma tendência preocupante de se referir a pessoas que já haviam morrido há muito tempo, como se ainda estivessem presentes no mundo. No entanto, esse comportamento era periódico e, de modo geral, Jorge se recuperava após alguns dias ou semanas. Como o conhecimento médico era limitado na época, não está exatamente claro do que o rei sofria, mas as melhores avaliações modernas sugerem que era porfiria aguda, um distúrbio hepático que faz com que substâncias químicas se acumulem no sangue da pessoa e, efetivamente, comecem a envenená-la. Embora de uma forma que causa instabilidade psicológica crescente e outras doenças, em vez de matar o indivíduo. Embora ele tenha se recuperado de sua grave crise em 1788 e conseguido retomar suas funções como rei, a possibilidade de outro colapso psicológico nunca deixou de preocupar a família real e aqueles que estavam no centro do governo britânico. Tudo isso teve implicações para Carlota. Se seu avô ficasse incapacitado novamente, então seu pai se tornaria rei na prática, e ela seria a próxima na linha de sucessão ao trono. Isso queria dizer que Carlota, mesmo criança, era muito importante na Grã-Bretanha. Também era inevitável que seu casamento se tornasse uma questão de importância política assim que ela tivesse idade suficiente para se casar. Foi exatamente isso que ocorreu. Em 1810, o rei Jorge entrou em um último surto de demência. Isso duraria 10 anos antes que ele finalmente morresse em 1820. Infelizmente, seus últimos dias foram passados sozinho, conversando com amigos já falecidos, pois seus médicos acreditavam na época que o melhor tratamento era não perturbá-lo demais. O príncipe Jorge agora se tornou regente da Grã-Bretanha, rei em tudo, exceto no nome. A década de 1810 ficou conhecida como período da regência. Charlotte, que ficou abalada com a morte do avô, pois eles eram próximos, e porque ele havia tentado protegê-la das intrigas de seu pai.
agora, infelizmente, se tornaria um foco crescente de intrigas políticas na década de 1810, mesmo estando apenas entrando na adolescência. Assim que seus plenos poderes de regência foram confirmados em 1810, o príncipe Jorge restringiu a correspondência de sua filha de 14 anos e limitou o contato dela com a mãe a uma visita supervisionada a cada 2 semanas. No entanto, mesmo enquanto tentava controlá-la, a princesa estava desenvolvendo uma reputação de ter vontade própria. Pouco depois de seu pai se tornar regente, uma batalha política se desenvolveu em Londres quando o príncipe se recusou a formar um governo composto por políticos do partido Whig, o grupo parlamentar mais liberal que o rei havia apoiado em grande parte durante seu reinado. Ao comparecer à ópera na capital em meio a tudo isso, Charlotte, que compartilhava das inclinações políticas de seu avô, fez questão de mandar beijos na direção do líder Whig, Lord Grey. O público notou isso em grande parte com aprovação. No entanto, seu pai ficou furioso e começou a restringir ainda mais Charlotte, reduzindo a quantia de dinheiro disponível para sua casa ao estritamente necessário para se manter, e insistindo que, de agora em diante, ela se sentasse em algum assento discreto e afastado ao assistir à ópera. As notícias sobre o tratamento severo de seu pai estavam se espalhando, tornando-o ainda mais impopular. Enquanto isso, em 1812, Charlotte geralmente era recebida por multidões aplaudindo nas raras ocasiões em que lhe era permitido aparecer em público. Nessa época, Charlotte tinha 16 anos e a questão de seu casamento estava se tornando significativa. Além disso, as guerras na Europa estavam chegando ao fim e o casamento era visto como uma forma de a Grã-Bretanha se aliar a outra casa real. Desde a década de 1790, a Grã-Bretanha estava envolvida em uma guerra quase contínua com a França. Primeiro, o governo republicano revolucionário de lá e depois o regime de Napoleão Bonaparte, que era imperador da França, passaram a dominar grande parte do continente. As linhagens reais que haviam sido derrubadas por Napoleão em muitos países logo seriam restabelecidas, e foi com uma delas, a Casa Principesca de Orange, nos Países Baixos, que o príncipe Jorge desejava estabelecer laços mais estreitos. Assim, Charlotte deveria casar-se com o príncipe Guilherme de Orange para garantir mais influência britânica no noroeste europeu. A princípio, Charlotte concordou relutantemente em se casar com o príncipe em dezembro de 1813, mas no início da primavera de 1814, ela já estava resistindo de forma determinada. A princesa temia que, se fizesse isso, passaria a viver na Holanda e sua mãe, que tinha poucos aliados restantes na Inglaterra, ficaria completamente à mercê de seu pai. Assim, ela rompeu o noivado, recusando-se a seguir os desejos de seu pai. Jorge reagiu de forma típica. Ele dispensou os criados de Charlotte e reduziu ainda mais suas finanças. Isso foi um golpe cruel, pois muitos desses criados eram, na prática, companheiros de vida de Charlotte, pessoas como Cornelia Knight, que ela conhecia desde criança. Ele então baniu Charlotte para Cranbourne Lodge, na floresta de Windsor. Lá, ela só poderia receber uma visitante, sua mãe, que a visitaria uma vez por semana. Foi nesse contexto que a mãe de Carlota tomou a decisão bastante nobre de deixar a Inglaterra e voltar para a Alemanha. Era isso que Jorge queria que ela fizesse pelos últimos 18 anos. Agora, com seu desejo realizado, o tratamento de Carlota pelo pai melhorou bastante. A princesa agora estava fora de seu isolamento e no final de agosto de 1814, ela foi para o litoral em Weymouth. Quando o cortejo de Carlota parou, multidões amigáveis se reuniram para vê-la. Assim que ela chegou à cidade litorânea, houve iluminações com um destaque dizendo "Salve Princesa Carlota!", a esperança europeia e glória britânica. Isso só mostra o quanto o povo britânico a amava e que já a consideravam sua futura rainha. Em 1815, Carlota já havia iniciado um relacionamento com outro jovem nobre pretendente. Em algum momento de 1814, ela conheceu o príncipe Leopoldo da casa de Saxe-Coburgo-Saalfeld em uma festa em Londres.
Logo ele começou a visitá-la e os dois se tornaram afetuosos um com o outro. O noivado aconteceu logo depois e, em 2 de maio de 1816, eles se casaram, com enormes multidões lotando as ruas de Londres. O jovem casal real fixou residência em Claremont, em Surrey. Foi uma união feliz e Carlota seguiu popular entre o público britânico. Quando Carlota ficou grávida em 1817, parecia que suas tribulações do passado finalmente haviam se resolvido e um futuro feliz se abria para ela. Mas a tragédia aconteceu. A gravidez foi complicada e no início de novembro, Charlotte entrou em trabalho de parto. Isso durou 50 horas e resultou em um filho natimorto. Logo se tornou uma tragédia dupla. Algumas horas após o parto, Charlotte começou a vomitar violentamente e reclamou de dores no abdômen. Além disso, o sangramento pós-parto dela não parava. O médico dela, Sir Richard Croft, ao notar o quanto ela estava fria, pediu que trouxessem Leopoldo, mas quando o marido foi acordado e levado até o quarto dela, Charlotte já estava morta. A princesa querida tinha apenas 21 anos quando faleceu, e sua morte foi recebida com uma onda de luto público. O luto foi tão grande que os vendedores de tecidos ficaram sem pano preto, as lojas fecharam por 2 semanas, e até os pobres e desabrigados amarraram braçadeiras pretas em suas roupas. Henrique Bloom escreveu o seguinte sobre a morte da princesa. Realmente parecia que cada família em toda a Grã-Bretanha havia perdido uma criança querida. Charlotte foi então enterrada na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor, com seu filho aos pés, em 19 de novembro de 1817. Seu médico, Richard Croft, foi tão criticado por sua morte que tirou a própria vida alguns meses depois. A morte dela também encerrou a linha direta de sucessão. O príncipe Jorge não tinha outros filhos legítimos, e a menos que se divorciasse de Caroline e se casasse novamente com mais herdeiros, a sucessão passaria aos outros filhos de Jorge III após a morte de Jorge. Curiosamente, nessa época, Jorge III tinha 12 filhos legítimos vivos, mas nenhum neto legítimo. Assim, iniciou-se uma corrida entre seus filhos, os duques reais, para casar e gerar um herdeiro. É por isso que quase todos os netos legítimos de Jorge III nasceram após a morte de Carlota. Após a morte de Jorge III em 1820, o príncipe Jorge tornou-se oficialmente rei como Jorge IV. Seu próprio reinado durou apenas até 1830, quando seu irmão mais novo, Guilherme, ascendeu como Guilherme IV. No entanto, Guilherme também não tinha herdeiro legítimo e assim, quando ele morreu, em 1837, o trono passou para a jovem princesa Vitória, a filha de 18 anos do príncipe Eduardo, duque de Kent, o quarto filho do rei Jorge III. Assim, se Carlota não tivesse morrido em 1817 e tivesse dado à luz um herdeiro, a rainha Vitória, conhecida como a avó da Europa, e cujo reinado abrangeu o período em que a Grã-Bretanha era a principal superpotência mundial, nunca teria se tornado rainha da Grã-Bretanha. Apesar de Carlota ser pouco lembrada atualmente, isso é um dos grandes e se da história, pois, se tivesse vivido mais, a história da Grã-Bretanha e da Europa poderia ter sido bem diferente. Quase todo entusiasta de história conhece a execução de Maria Antonieta e seu marido, o rei Luís XVI. Mas poucos conhecem a vida trágica da filha deles, então vamos explorá-la. Embora seja bem conhecido que o rei Luís XVI e sua esposa, a rainha Maria Antonieta, foram depostos e executados no início da década de 1790 como parte da Revolução Francesa. O que muitas vezes é menos notado é o papel residual que a Casa de Bourbon, a família real francesa da qual Luís veio, continuou a desempenhar na política francesa durante o século XIX. De fato, uma das filhas de Luís e Maria chegou até mesmo a se tornar brevemente rainha da França em 1830. Maria Teresa Carlota era a filha mais velha de Luís e Maria. Ela nasceu em 19 de dezembro de 1778 no Palácio Real de Versalhes, nos arredores de Paris. Ela ganhou 3 irmãos nos anos seguintes, mas cada um deles teria uma vida tragicamente curta.
Luís José nasceu em 1781, mas morreu de tuberculose em 1789, quando tinha apenas 7 anos de idade. A mesma doença já havia matado a única irmã de Maria, Sofia Helena, em 1787, quando ela ainda não tinha completado 1 ano de idade. O último irmão, Luís Carlos, nasceu em 1785 e, como veremos, teria um papel nos eventos tumultuados que se seguiram à Revolução Francesa, de 1789. A infância de Maria foi passada cercada pelo esplendor e formalidade da corte real em Versalhes. Ela foi criada por uma série de governantas, incluindo a confidente mais próxima de sua mãe, Yolanda de Polastron, duquesa de Polignac. Ao contrário da percepção popular, sua mãe, Maria Antonieta, não era uma gastadora fútil e indiferente ao bem-estar dos cidadãos da França, mas tentava incentivar em sua filha as virtudes da caridade. No entanto, problemas estavam surgindo por toda a França e, em particular, entre a crescente população de Paris. Uma série de quebras de safra e crises econômicas em todo o país na década de 1780 desestabilizou consideravelmente a França, e logo tudo isso iria explodir. Em 1789, numa tentativa de amenizar a crise financeira, Luís XVI concordou em convocar uma reunião dos Estados Gerais, o parlamento francês. Os Estados Gerais não se reuniam havia mais de 1 século e meio, mas agora eram necessários para votar um grande pagamento financeiro ao monarca, com o qual o iminente colapso econômico do Estado francês poderia ser evitado. Luís, por sua vez, acreditava que poderia conceder algumas pequenas concessões ao parlamento, após o que o dissolveria e voltaria a governar de forma autocrática a partir de Versalhes. Ele estava muito enganado nessa suposição. No verão de 1789, após a primeira reunião dos Estados, o rei e seus ministros rapidamente perderam o controle da situação. O parlamento logo começou a tomar o poder político em suas próprias mãos e transferiu a sede do governo de volta para Paris. A tomada da prisão da Bastilha na cidade em 14 de julho de 1789 por uma multidão parisiense foi um momento culminante da Revolução Francesa, indicando até que ponto Luís havia se tornado marginalizado na governança de seu próprio país. Membros da corte real agora começaram a fugir da França. Então, no início de outubro, um grande grupo de cidadãos parisienses apareceu em Versalhes e forçou o rei, a rainha e seus 2 filhos sobreviventes a se mudarem para Paris. Eles passariam o próximo ano e meio residindo no Palácio das Tulherias, na capital francesa. Antes que uma tentativa mal planejada de fuga da França, em junho de 1791, fracassasse, levando a um desgaste nas relações entre o rei e a rainha e o governo revolucionário. Por fim, em agosto de 1792, Luís foi deposto e em seguida foi julgado e executado na guilhotina em 21 de janeiro de 1793. A mãe de Maria logo teve um destino semelhante em outubro de 1793. Assim, no final de 1793, Maria Teresa era efetivamente órfã, presa em Paris por um governo revolucionário hostil. Tanto ela quanto seu irmão mais novo, Luís Carlos, permaneceram presos em locais separados. Por fim, Luís morreu em 8 de junho de 1795. Isso, assim como aconteceu com o irmão e a irmã falecidos dele e de Maria, também foi quase certamente devido à tuberculose. Mas uma autópsia realizada nos dias após sua morte revelou sinais de ferimentos físicos, e o menino, com apenas 10 anos quando morreu, evidentemente havia sido maltratado em cativeiro. Luís Carlos faleceu justamente quando o período mais violento e extremo da Revolução Francesa estava chegando ao fim. Uma administração mais moderada acabou concedendo permissão para Maria Teresa deixar a França em dezembro de 1795, pouco antes de seu 17º aniversário. Ela agora partiria para Viena para viver no exílio na corte de seus primos austríacos, pois sua mãe, Maria Antonieta,
havia nascido na família real austríaca dos Habsburgos. Maria chegou a Viena nos primeiros dias de 1796. Ela foi a única integrante da família real Bourbon a sobreviver a um longo período de prisão pelo governo revolucionário francês na primeira metade da década de 1790. Pouco depois, ela foi transferida para a Curlândia, na atual Letônia, onde seu tio, o irmão de Luís XVI, Luís Stanislau, havia fixado residência, proclamando-se como rei Luís XVIII da França. O autoproclamado rei desejava que Maria se casasse com Luís Antônio, filho de Carlos Felipe, outro irmão de Luís XVI. Apesar de serem primos de primeiro grau, Maria concordou com a união e o casal se casou em 10 de junho de 1799 no Palácio de Jelgava, na Letônia. Maria e Luís Antônio posteriormente se mudaram para a Grã-Bretanha. Aqui, eles poderiam muito bem ter vivido uma longa vida em um exílio confortável, mas, eventualmente, os acontecimentos na França mudariam radicalmente o curso da vida de Maria mais uma vez. No final da década de 1790, a República Francesa gradualmente se transformou em uma ditadura militar liderada pelo general Napoleão Bonaparte. Por fim, em 1803, esse comandante militar corso se proclamou imperador da França. Anos de guerra se seguiram, durante os quais Napoleão primeiro conquistou a maior parte da Europa e depois perdeu tudo, tendo cometido o erro de tentar invadir a Rússia. Quando ele foi forçado a abdicar pela primeira vez em 1814, isso foi um sinal para os Bourbons retornarem à sua terra natal. O tio de Maria, Luís XVIII, agora reassumiu a monarquia da França. E apesar de um breve retorno ao poder por parte de Napoleão em 1815, a restauração dos Bourbons se mostraria duradoura. Ele governaria o país de seus ancestrais até 1824. Quando Luís XVIII morreu em 16 de setembro de 1824, ele foi sucedido por seu irmão Charles Philippe, que se tornaria o rei Carlos X da França. Como irmão de Luís XVI, o novo monarca era simultaneamente tio e sogro de Maria. Seu filho mais velho era o marido de Maria, Luís Antônio. Assim, 30 anos depois que seus pais foram executados no auge da Revolução Francesa, Maria agora se via casada com o herdeiro aparente do trono francês. O novo monarca, Carlos X, era profundamente impopular na segunda metade da década de 1820. Um monarquista convicto, ele alienou uma ampla parcela da sociedade francesa por meio de seus esforços para restabelecer uma aristocracia francesa forte e seu apoio à Igreja Católica Romana. Todas medidas que lembravam demais ao povo francês o governo absolutista de seu irmão mais velho nos cerca de 20 anos anteriores à Revolução de 1789. Carlos reagiu contra sua oposição, iniciando uma guerra colonial na Argélia para conquistar apoio ao seu governo em casa, mas acabou indo longe demais em suas tendências absolutistas. A faísca que levou à sua deposição foi causada pela promulgação de uma série de leis em julho de 1830. As ordenações de julho, como ficaram conhecidas, dissolveram o parlamento francês, limitaram os direitos de voto no país e tentaram censurar a imprensa. Em poucos dias, motins generalizados contra seu governo se espalharam por toda a França. Isso ficou conhecido como a Revolução de Julho de 1830 e levou à breve passagem de Maria como rainha da França. Percebendo que sua situação era desesperadora, em 2 de agosto, Carlos X abdicou em favor de seu filho, o marido de Maria, Luís Antônio. No entanto, as chances de Luís de conter o descontentamento em toda a França não eram melhores do que as de seu pai, embora se acredite que Maria o tenha incentivado a assumir o posto de rei da França. Ele hesitou diante da ideia, e 20 minutos após Carlos X ter abdicado, Luís Antônio, por sua vez, renunciou aos seus direitos ao trono em favor de seu irmão mais novo, Henrique, um garoto de 9 anos, que ele esperava que se tornasse um candidato de consenso para ser o novo monarca.
O resultado desses acontecimentos em 2 de agosto de 1830 foi que, por 20 minutos, entre a abdicação de Carlos X e a própria renúncia de Luís Antônio à coroa, Luís teoricamente reinou como Rei Luís XIX da França. Durante esses mesmos 20 minutos, Maria Teresa, filha de Luís XVI, e Maria Antonieta, também foi brevemente rainha da França. A resolução final da crise de sucessão veio uma semana depois, no dia 9 de agosto. A Câmara dos Deputados francesa, ou Parlamento, decidiu que o jovem Henrique era um candidato inaceitável e, em vez disso, ofereceu o trono a Luís Filipe, um membro da Casa de Bourbon, mas cujo pai, Luís Filipe, Duque de Orleans, havia apoiado a Revolução Francesa. Assim, Luís Filipe tinha a vantagem de ser tanto um príncipe de sangue real, quanto alguém com boas credenciais republicanas. Ele aceitou o trono em 9 de agosto de 1830 e permaneceria como Luís Filipe I por 18 anos, no que viria a ser chamado posteriormente de Monarquia de Julho, após a revolta de 1830 que o levou ao poder. Após seu breve período como rainha da França e a ascensão de Luís Filipe I, Maria Teresa e sua família extensa, incluindo seu marido e o deposto Carlos X, foram para o exílio, temendo violência caso permanecessem na França. Em 16 de agosto de 1830, eles partiram do porto de Cherbourg para o Reino Unido, mas foram recebidos friamente na própria Inglaterra, um país com uma longa história de conflitos com a monarquia francesa. Como resultado, eles rapidamente se estabeleceram mais ao norte, na capital escocesa de Edimburgo, onde Maria e Luís haviam vivido por algum tempo após o casamento, 30 anos antes. Eles ficariam aqui por pouco mais de 2 anos. No final de 1832, o imperador Francisco I da Áustria estendeu um convite aos Bourbons exilados para residirem no Império da Europa Central, de onde a mãe de Maria era originalmente. Aproveitando essa mudança de sorte, a antiga família real passou a residir no Castelo de Praga, na Boêmia, mas em 1835 mudou-se novamente para Gorizia. Hoje isso fica na Eslovênia, mas na época fazia parte da Áustria. Pouco depois de chegar à costa do Mediterrâneo, o tio de Maria, Carlos, contraiu cólera e morreu em 6 de novembro de 1836. Seus últimos anos foram passados em relativa obscuridade em comparação com as desventuras e turbulências de sua vida anterior. Nas décadas de 1790 e 1820, seu marido faleceu em 1844, após o que ela se mudou mais uma vez para os arredores de Viena. Maria viveria o suficiente para ver uma nova rebelião varrer a França. Isso fazia parte de um conjunto mais amplo de levantes populares europeus em 1848 que exigiam a liberalização dos governos do continente. Na França, isso se manifestou na deposição de Luís Filipe e na promulgação da Segunda República Francesa. Ela se mostraria de curta duração e, em 1852, Luís Napoleão Bonaparte, sobrinho do grande general que havia conquistado a maior parte da Europa 40 anos antes, proclamou-se chefe do Segundo Império Francês. No entanto, Maria faleceu algumas semanas antes da ascensão de Napoleão III como imperador em 1852. Em 19 de outubro de 1851, ela morreu de pneumonia aos 72 anos de idade. Exilada regularmente da França ao longo de sua vida, talvez seja apropriado que ela esteja enterrada em Gorizia com seu tio e marido. Sua lápide traz a inscrição Rainha Viúva da França, em lembrança do fato de que a filha mais velha de Luís XVI e Maria Antonieta governou brevemente como Rainha da França. Por apenas 20 minutos em 1830, para a nossa história final, vamos voltar muito no tempo até Cartago. Sofonisba, cujo nome também é grafado como Sofoniba e Sofonisbe, nasceu por volta de 225 a.C. na cidade-estado de Cartago. Esse assentamento havia sido estabelecido pelos fenícios centenas de anos antes,
no local onde hoje fica a cidade de Tunis, no nordeste da Tunísia. Ao longo dos séculos, ela cresceu e se tornou uma grande república mercantil, comerciando por todo o Mediterrâneo e chegando até a navegar pela costa oeste da África até a Costa do Ouro. Sofonisba nasceu na nobreza da cidade. O pai dela era Hasdrubal, um general cartaginês e membro da estimada família Bárcida. Sabemos pouco sobre a infância de Sofonisba, pois todos os registros históricos de historiadores romanos como Lívio, Políbio, Dion Cássio e Apiano, que se referem a ela, só retomam a história de sua vida, quando ela já era uma jovem mulher. No entanto, podemos conjecturar, com base em seu nascimento e origem, que ela recebeu um padrão decente de educação, o que teria sido fortemente baseado no aprendizado e na cultura grega, durante um período em que a cultura helenística dominava o mundo do Mediterrâneo. Os acontecimentos da vida de Sofonisba e sua importância histórica só podem ser compreendidos ao analisá-los à luz da política do Mediterrâneo Ocidental durante o terceiro século a.C. Por volta do ano 300 a.C., a República Romana havia se expandido a partir de sua base no Vale do Rio Tibre para conquistar o controle de toda a Itália central e meridional. Ao mesmo tempo, Cartago também havia se expandido para adquirir mais territórios no norte da África e também mais ao norte, nas ilhas da Sicília, Sardenha e Córcega. O palco estava montado para um confronto entre Roma e Cartago pela dominação do mundo do Mediterrâneo Ocidental. Por fim, o conflito estourou em 264 a.C. A Primeira Guerra Púnica durou 23 anos, até 241 a.C. Quando terminou, Roma saiu vitoriosa e expulsou Cartago das ilhas italianas. No entanto, Cartago não aceitou isso passivamente. Imediatamente após o fim da Primeira Guerra Púnica, um grande general cartaginês chamado Amílcar Barca, que era o avô de Sofonisba, começou a conquistar grande parte da Ibéria. Península Ibérica para Cartago, um empreendimento que seus filhos, Hasdrubal, pai de Sofonisba, e Aníbal, assumiram na década de 220 a.C. Em 218 a.C., Cartago já era poderosa o suficiente para entrar em guerra com Roma novamente, e Aníbal ficou famoso por marchar pelo sul da França e atravessar os Alpes até a Itália para levar a luta até Roma. Hasdrubal permaneceu na Ibéria para proteger os territórios de Cartago ali das expedições romanas. A Segunda Guerra Púnica duraria 17 anos, e foi nesse contexto que Sofonisba se tornaria uma figura importante. Como integrante de uma das principais famílias nobres de Cartago e filha de um de seus maiores generais, na guerra contra Roma, Sofonisba era vista como um trunfo para garantir uma aliança diplomática para Cartago. À medida que a guerra se arrastava além do seu 10º ano, em 208 a.C., isso se tornou particularmente necessário em 206 a.C., quando os romanos conseguiram expulsar os cartagineses da Península Ibérica. Inicialmente, essas negociações de casamento se concentraram em uma união entre Sofonisba e Massinissa, o líder do povo dos Macílios do leste da Numídia, uma região que corresponde aproximadamente ao leste da Argélia atualmente. No entanto, quando Hasdrubal fugiu da Ibéria para o norte da África em 206 a.C., ele e o Senado cartaginês mudaram de ideia e decidiram que uma união com Sifax, o governante do povo macésilo da Numídia Ocidental, poderia ser mais vantajosa. Sifax e Massinissa eram rivais pelo poder em toda a Numídia, e os cartagineses concluíram que Sifax era o mais forte dos dois e o que estava em melhor posição para oferecer a Cartago. Ajuda militar substancial no caso de uma invasão romana no norte da África, o que se supunha que aconteceria logo após a conquista da Ibéria. A aliança matrimonial foi feita rapidamente. Sifax foi conquistado pela beleza de Sofonisba e concordou em renunciar à aliança que havia firmado com Roma em 214 a.C. Agora aliado a Cartago, nas semanas após seu casamento com Sofonisba, ele e Hasdrubal expulsaram Massinissa do leste da Numídia e unificaram a região sob o domínio de Sifax.
Parecia que tudo estava indo bem para o esforço de guerra e o casamento de Sofonisba com Sifax havia consolidado a posição de Cartago em toda a África do Norte. A situação de Sofonisba mudou drasticamente em 204 a.C. Naquele ano, o general romano Públio Cornélio Cipião invadiu a África do Norte com um exército romano. Sifax manteve sua aliança com Cartago, mas Cipião havia conquistado aliados na região sob a liderança de Massinissa. E em 203 a.C., os númidas de Sifax foram completamente derrotados na Batalha das Grandes Planícies, a oeste da cidade de Cartago. Após esse confronto, Sifax fugiu de volta para sua capital, Cirta, que corresponde à atual cidade de Constantina, no norte da Argélia. Aqui, ele considerou negociar termos de paz com os romanos, mas Sofonisba interveio para garantir que ele permanecesse firme em sua aliança com Cartago. Foi o que ele fez, mas a situação mudaria muito rapidamente. Após a Batalha das Grandes Planícies, Cipião enviou um de seus generais mais experientes, Caio Lélio, para ajudar Massinissa a perseguir Sifax até Cirta. Em resposta, Sifax começou a reunir um novo exército para enfrentá-los em batalha fora de Saeta, mas seus homens eram em grande parte recrutas novos e sem treinamento, e não foram páreo para as legiões romanas. Assim, Sifax foi derrotado e capturado na Batalha de Saeta em 203 a.C., ele seria enviado para Roma. Após a derrota e captura de Sifax em Saeta em 203 a.C., Massinissa entrou triunfante em Saeta, deixando Lélio com suas forças romanas nas planícies fora de Saeta. Temos detalhes do que aconteceu depois. De um relato extenso do historiador romano Lívio em Ab Urbi Condita, uma história da República Romana desde sua criação até o fim da República, 700 anos depois. Lívio descreve Massinissa entrando no Palácio Real em Saeta, onde foi recebido por Sofonisba. Lá, ela se lançou aos pés de Massinissa e implorou para que ele não a deixasse cair sob a cruel tirania de um romano. Se ele não pudesse salvá-la, ela implorou para que ele a matasse ali mesmo, em vez de deixá-la se tornar uma prisioneira dos romanos. Massinissa, que dizem ter ficado deslumbrado com a beleza da nobre cartaginesa, afirmou que faria tudo o que pudesse para garantir a segurança dela. Então ele foi para o palácio. Como descreve Lívio, Massinissa decidiu, ao anoitecer, que a única maneira de oferecer alguma proteção à esposa de Sifax contra os romanos era se casar com ela. Assim, para citar Lívio sem perder um momento sequer, ele fez os preparativos para celebrar suas núpcias naquele mesmo dia, para que nem Lélio nem Cipião pudessem tratar como prisioneira aquela que agora era esposa de Massinissa. Pelo menos é assim que Lívio conta essa história. Outras versões desses acontecimentos sugerem que Sofonisba havia sido prometida a Massinissa alguns anos antes, até que Asdrúbal e o Senado cartaginês mudaram de ideia e a casaram com Sifax. Nessa visão, Massinissa entrou em Cirta com a intenção explícita de finalmente cumprir um plano de casamento que havia sido estabelecido anos antes e depois abandonado. Onde as coisas se complicaram para Massinissa foi quando o general romano Lélio finalmente entrou em Cirta e descobriu que Massinissa havia se casado rapidamente com a filha do general cartaginês Asdrúbal. Lélio ficou furioso com essa clara quebra de confiança e se recusou a reconhecer o casamento e a segurança que isso deveria ter conferido a Sofonisba. Mesmo assim, ele voltou atrás em seu plano original de enviar Sofonisba com Sifax como prisioneiros para Roma. Em vez disso, ele enviou o rei Númida derrotado para Cipião, a leste, e manteve Sofonisba em Cirta, enquanto mandava notícias a Cipião sobre o que havia acontecido e pedia instruções sobre como deveria proceder. O destino de Sofonisba estava agora nas mãos do general romano. O grupo que levava notícias a Cipião sobre Cirta agora seguia para o leste, rumo às forças principais de Cipião, próximas a Cartago.
Eles trouxeram Sifax com eles para que Cipião pudesse interrogá-lo antes de enviá-lo para Roma. No fim, esse desvio selou o destino de Sofonisba. Quando Sifax foi levado diante de Cipião, ele fez questão de convencer o general romano de que Sofonisba representaria uma ameaça para Roma se fosse permitido que ela continuasse casada com Massanissa. O ex-rei Númida estava evidentemente enfurecido com a rapidez com que Sofonisba lhe virou as costas e concordou em se casar com Massanissa. E agora ele convenceu Cipião de que, se ela continuasse como rainha de Massanissa, Roma logo enfrentaria outro inimigo na Numídia, pois ela logo convenceria Massanissa a fazer guerra contra Roma. Cipião foi convencido pelo argumento de Sifax de que permitir que Massanissa tomasse essa mulher cartaginesa ferozmente anti-romana como esposa poderia causar um problema para Roma a longo prazo. Assim, ele enviou ordens de volta para Lélio em Cirta para que informasse Massanissa de que ele deveria abandonar esse novo casamento e enviar Sofonisba para ele como prisioneira de guerra. Ao saber disso, Massanissa decidiu atender ao desejo que Sofonisba expressara no dia em que a conheceu em Cieta. Se fosse uma escolha entre a morte e se tornar prisioneira de Roma, ela poderia escolher a morte. Consequentemente, ele providenciou para ela um cálice de veneno e o trouxe junto com suas desculpas por seu plano ter falhado. Sofonisba rapidamente bebeu o veneno e morreu, em vez de se tornar prisioneira de Cipião. Sifax foi finalmente enviado para Roma, onde morreu em 201 a.C., provavelmente tendo sido assassinado por ordem do Senado romano. A história de Sofonisba é geralmente vista como tendo sido relatada por muitos autores romanos, como sintomática da atitude mais ampla de Cartago em relação ao seu confronto com Roma. Em vez de se submeter ao domínio romano, a cidade-estado continuou lutando. Como resultado, escolheu a destruição em vez da escravidão, assim como fez Sofonisba. Quando uma terceira guerra estourou entre Cartago e Roma em 146 a.C., os romanos destruíram a cidade de Cartago e espalharam sal sobre a terra para torná-la inabitável por muitos anos. O esquecimento de Sofonisba hoje é bastante estranho, pois ela rapidamente se tornou uma figura importante na literatura romana e, mais tarde, na arte renascentista e barroca, além do teatro da Era Moderna. Por exemplo, a história de vida de Sofonisba costuma ser apontada como influência para a representação da rainha Dido de Cartago, feita pelo grande poeta romano Virgílio, no meio do grande poema épico romano A Eneida. Muito tempo depois, Sofonisba se tornou o tema de uma longa sessão no poema África, de Francesco Petrarca. No teatro inglês, a tragédia de Sofonisba, de John Marston, foi encenada pela primeira vez em 1606, enquanto 70 anos depois, o escritor inglês Nathaniel Lee escreveu a peça Sofonisba, ou A Queda de Aníbal. Assim, embora hoje ela tenha sido praticamente esquecida, Sofonisba foi uma figura bem conhecida em tempos passados, especialmente durante o século XVII. Muito obrigado a todos por assistirem a este vídeo sobre essas princesas trágicas, espero que tenham achado interessante. Me contem o que acharam das vidas aí embaixo nos comentários e, se quiserem mais vídeos longos como este, também me avisem. Espero que estejam inscritos e com notificações ativadas para receberem meus vídeos assim que eu postar. Enfim, é isso da minha parte, então vejo todos vocês no próximo Vidas Esquecidas. Obrigado!